Sejam todos muito bem-vindos a mais uma rede de oração e intercessão. Eu sou Edgar de Oliveira e é um prazer ter você aqui no canal. Aqui, além de nossa rede de oração e intercessão, você aprende a Bíblia, versículo por versículo, e a história do cristianismo em ordem cronológica, uma exclusividade aqui do canal. Há um conteúdo bastante extenso em nossas playlists. Aproveite! Hoje nós falaremos sobre o Salmo 35, que é mais um Salmo de Davi. Eu vou analisar esse salmo e depois nós iremos orar, tá bem? Então você já pode deixar o seu pedido de oração para que eu possa orar por você hoje e durante a semana, tá? E outros possam fazer o mesmo, tá bom? Já deixa o seu like também, pois isso faz com que o YouTube indique os nossos vídeos para você. O Salmo 35 começa assim: Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os que lutam comigo. Toma os escudos, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem socorrer-me. Empunha a lança e o machado de guerra contra os meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a sua salvação. Todo santo de Deus terá este privilégio. O defensor dos santos enfrentará o acusador dos irmãos. É o que Jesus faz por todos os seus amados. Ele é para eles intercessor e defensor. Seja qual for a ajuda de que precisarem, eles a receberão dele. E seja de que maneira for que sejam atacados, eles serão eficientemente defendidos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Deus é infinitamente misericordioso, não é, meus irmãos? Que salmo maravilhoso. O salmo continua assim: Sejam humilhados e desprezados os que procuram matar-me. Retrocedam envergonhados aqueles que tramam a minha ruína. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia, quando o anjo do Senhor os perseguir. Muitos podem pensar que palavras assim devem ser evitadas pelos cristãos, pois devemos amar até mesmo os nossos inimigos, não é verdade? Mas o que esse texto está dizendo é que os que agem contra os santos de Deus, a menos que sejam transformados pelo Espírito Santo, serão confundidos e envergonhados. Será um desapontamento vergonhoso a porção dos inimigos do Evangelho. Vendo os pecadores como homens, nós os amamos e buscamos o seu bem. Considerando-os, porém, inimigos de Deus, só podemos pensar neles com o desejo sincero de serem as suas artimanhas confundidas. Nenhum súdito leal deseja o bem para os rebeldes. Mas ai daqueles que tocam no povo de Deus. O anjo do Senhor os perseguirá e a ruína deles será certa. Que façamos o possível para abrir os olhos das pessoas para essa verdade incontestável e inevitável enquanto ainda há tempo. Amém? O salmo continua: Já que sem motivo prepararam contra mim uma armadilha oculta e sem motivo abriram uma cova para mim, que a ruína lhes sobrevenha de surpresa. Sejam presos pela armadilha que prepararam, caiam na cova que abriram para a sua própria ruína. Quantos servos de Deus já sofreram e continuam sofrendo injustiças? Pessoas inocentes têm sido prejudicadas por armadilhas armadas por eles, na qual caíram tão ingenuamente como animais que caem em buracos escondidos e são apanhados em uma rede. Não é pequena coisa sentir que a animosidade que nos assalta é imerecida, não causada por erro pertinaz de nossa parte. Por 2 vezes, Davi afirma em um versículo que os adversários conspiraram contra ele sem causa, sem razão. Confeccionar redes e abrir covas são procedimentos que requerem tempo e trabalho. Os ímpios se dedicarão com alegria a essas ações só para arruinarem o povo de Deus. A guerra justa pertence a homens honráveis, mas os que atacam a igreja de Deus preferem se servir de esquemas vis e métodos mesquinhos, mostrando dessa forma o seu caráter e origem. Devemos todos estar de guarda, pois arapucas e armadilhas ainda são as armas prediletas dos poderes do mal. Mas há uma lei de talião com Deus que funciona maravilhosamente. Os homens armam armadilhas e prendem os próprios dedos, jogam pedras para cima e elas caem bem em suas cabeças. Quantas vezes Satanás se engana a si mesmo e queima os dedos lidando com o próprio carvão. Esta será indubitavelmente uma das agravações do inferno.
Os homens se atormentarão com o que outrora eram os esquemas prediletos de mentes rebeldes. Eles amaldiçoam e são amaldiçoados. Dão murro em ponta de faca e se laceram. Então a minha alma exultará no Senhor e se regozijará na sua salvação. Todo o meu ser exclamará: quem se compara a ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livra os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Esse texto deixa claro que nós não triunfamos com a destruição dos outros, mas com a salvação dada a nós por Deus. Deus é o defensor, o verdadeiro cavaleiro andante de todos os oprimidos. Onde há tanta condescendência, justiça, bondade, poder e compaixão, os mais sublimes cânticos devem ser entoados. Tenha isso em mente. Você que foi livre do pecado, de Satanás e da morte, deve bendizer ao Redentor. Você era pobre e fraco, mas no devido tempo, Jesus te buscou e te livrou. Aprenda a enaltecer o Senhor e bendizer o seu nome em todo o tempo. Testemunhas maldosas enfrentam-me e questionam-me sobre coisas de que nada sei. Elas me retribuem o bem com o mal e procuram tirar minha vida. Contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Saí vagueando e pranteando, como por um amigo ou por um irmão. Eu me prostrei enlutado, como quem lamenta por sua mãe. Mas quando tropecei, eles se reuniram alegres, sem que eu o soubesse, ajuntaram-se para me atacar. Eles me agrediram sem cessar. Como ímpios, caçoando no meu refúgio, rosnaram contra mim. Senhor, até quando ficarás olhando? Livra-me dos ataques deles, livra a minha vida preciosa desses leões. Eu te darei graças na grande assembleia, no meio da grande multidão te louvarei. Que situação difícil a que Davi passou. Com o propósito de agradar Saul, sempre havia homens maus para acusar Davi e para agirem de forma diabólica, retribuindo o bem que receberam de Davi com o mal que praticavam contra ele. Os ímpios despem os justos até a alma. Não sabem o que é ter piedade. Só existe limite para a maldade humana quando o próprio Deus julga adequado colocar. Davi foi um homem solidário. Ele chorara quando Saul estava mal de saúde, vestindo-se com trajes de tristeza por ele, como se ele fosse um amigo próximo e querido. O coração entrou em estado de lamentação pelo seu senhor doente. Ele orava pelos seus inimigos e tornava seu o caso dos doentes, pleiteando e confessando como se ele tivesse pecado e esse pecado tivesse ocasionado mal. Isso mostrava que Davi tinha um espírito nobre, fato que agravava grandemente a baixeza daqueles que agora tão cruelmente o perseguiam. Em meio a este quadro tenebroso, Davi começa a argumentar com Deus. Até quando ficarás olhando, Senhor? Deus nos dá essa liberdade, tá, meus irmãos? Os inimigos eram ferozes, espertos e fortes como leões novos, e Davi sabia que só Deus poderia livrá-lo deles. A maioria dos homens publica as suas aflições. Os homens bons devem proclamar as suas misericórdias. Entre amigos e inimigos, devemos glorificar a Deus, esse Deus maravilhoso, Deus da nossa salvação. O louvor pessoal, o louvor público, o louvor eterno, deve ser a renda diária do Rei dos Céus. Assim, pela segunda vez, a oração de Davi termina em louvor, como, na verdade, deve terminar toda oração. Amém? O salmo continua: não deixes que os meus inimigos traiçoeiros se divirtam à minha custa. Não permitas que aqueles que sem razão me odeiam troquem olhares de desprezo. Não falam pacificamente, mas planejam acusações falsas contra os que vivem tranquilamente na terra. Com a boca escancarada, riem de mim e me acusam. Nós vimos, sabemos de tudo. Tu viste isso, Senhor. Não fiques calado. Não te afastes de mim, Senhor. Acorda, desperta, faze-me justiça. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Senhor, meu Deus, tu és justo. Faze-me justiça para que eles não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem: ah, era isso que queríamos. Nem que digam: acabamos com ele. Sejam humilhados e frustrados todos os que se divertem à custa do meu sofrimento. Cubram-se de vergonha e desonra todos os que se acham superiores a mim.
Cantem de alegria e regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência e sempre repitam: o Senhor seja engrandecido. Ele tem prazer no bem-estar do seu servo. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Amados irmãos, percebam que provocar raiva é a característica dos ímpios, mas suportá-la sem causa é a sina dos justos. Deus é o protetor natural de todos os injustiçados, e Ele é o inimigo de todos os opressores. Nosso Pai Celestial conhece todas as nossas tristezas. A onisciência é a lâmpada santa que nunca se apaga. Nenhum pai suporta ver o filho maltratado. Não vingará Deus os seus próprios eleitos? É claro que vingará. A doce presença de Deus é o tônico celestial dos perseguidos. A dolorosa ausência divina seria a mais desmedida desgraça para eles. O erro dos opressores, a contumácia dos orgulhosos, o trejeito dos tolos cessarão quando o Senhor justo se assentar no tribunal para julgar. Os santos são um bocado muito saboroso para os poderes do mal. Deus não entregará as ovelhas para as mandíbulas lobais dos perseguidores. Você pode ter certeza disso. Exatamente quando estiverem afinando os instrumentos musicais para comemorar a vitória, sentirão o desgosto amargo do desapontamento. Todos são muito seguros e muito orgulhosos. Resolvem as coisas sem levar em conta as disposições dos outros. Nem sonham com o fim que serão dados aos seus planos ardilosos. O pássaro escapará da armadilha e será eles que cairão nela. A oração desse texto é uma promessa. Antes mesmo que os lábios dos ímpios moldem algumas palavras de exultação, eles ficarão desapontados. O discurso do coração será antecipado, os desejos frustrados, os truques enganosos expostos. Até mesmo aqueles que não puderam lhe prestar ajuda efetiva, mas de coração o favoreceram, Davi deseja que o Senhor os recompense abundantemente. Homens de coração bondoso são muito valorizados pelos bons desejos e orações do povo do Senhor. Jesus também preza aqueles cujo coração está com a causa dele. Está chegando o dia em que brados de vitória serão dados por todos os que estão ao lado de Cristo, pois a batalha virará e os inimigos da verdade serão derrotados. Davi termina esse salmo prometendo louvor incessante ao Deus justo e benevolente. De manhã até à noite, a língua grata fala, canta e glorifica ao Senhor. Tomemos todos a mesma decisão. Amém? Aleluia! Glória a Deus pela sua bendita e fiel palavra. Agora eu quero orar com você e quero orar por você também. Se você ainda não deixou o seu pedido de oração, faça isso agora, tá bem? Ore comigo. Senhor, muitos entre nós têm passado por momentos difíceis por causa de acusadores malignos que se levantam contra o teu povo. Que o Senhor venha socorrer o teu povo nesta hora. Que sejam humilhados e desprezados os que procuram tirar a vida de teus filhos. Ó Senhor, que eles retrocedam envergonhados. Que eles sejam como a palha ao vento quando o anjo do Senhor os expulsar. Seja a vereda deles sombria e escorregadia quando o anjo do Senhor os perseguir. Aqueles que sem motivo preparam armadilhas contra o teu povo serão surpreendidos e cairão em suas próprias armadilhas. Deus, temos motivos de sobra para exultar no Senhor e nos regozijar na salvação que recebemos de Ti através de Jesus. Quem se compara a Ti, Senhor? Tu livras os necessitados daqueles que são mais poderosos do que eles. Livras os necessitados e os pobres daqueles que os exploram. Senhor, que a despeito de nossos inimigos, possamos ser instrumentos do Teu infinito amor. Se o desejo mal daqueles que odeiam a Ti é nos retribuir fazendo mal contra nós, pelo bem que praticamos, que o Senhor nos permita continuar agindo de forma benigna e amorosa, pois a maior expressão de Cristo em nós é o amor. Mas Deus, que o Senhor tenha misericórdia para com os que ainda não Te conhecem. Usa-nos como Teus instrumentos preciosos na vida de todo aquele que vive no erro, distante do Senhor e enganado por esse espírito anticristão que existe no mundo. Acorda, desperta, faze-me justiça, Senhor. Defende a minha causa, meu Deus e Senhor. Oh, Senhor, meu Deus, Tu és justo.
Faze-me justiça para que os meus inimigos não se alegrem à minha custa. Não deixes que pensem, era isso que queríamos. Nem que digam, acabamos com ele. Não, Senhor. Nós desejamos que eles enxerguem a verdade e se arrependam, pois caso contrário, o fim deles será terrível. Sabemos que para muitos o arrependimento é fruto de muito sofrimento e que para outros jamais haverá arrependimento. Senhor, desejamos que os que praticam o mal sejam humilhados e frustrados e cubram-se de vergonha e desonra para que em sua fraqueza eles possam reconhecer que nós, o teu povo, servimos a um Deus vivo que cuida de nós. Que o Senhor seja engrandecido, pois o Senhor tem prazer no bem-estar dos seus servos. E que a nossa língua possa proclamar a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Aleluia! Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu conheces, ó Deus, todas as nossas necessidades. Tu conheces tudo e sabe exatamente tudo aquilo de que necessitamos. Clamamos a Ti pela Tua provisão em nossas vidas e para que as Tuas portas sejam abertas em cada área de nossas vidas. Desejamos ter a nossa família abençoada com a presença do Teu Espírito Santo. Desejamos que o Senhor haja em nossos relacionamentos, que cada um de nós seja contemplado com as Tuas bênçãos. Muitos necessitam de um emprego. Muitos precisam ser libertos de vícios devastadores. Muitos estão com problemas no casamento, com dificuldades com os filhos. Oh, Senhor Deus, como é difícil criar filhos, Pai, nos dias de hoje. Mas, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor nos conceda a sabedoria do alto para que possamos lidar com os nossos filhos, com os problemas de saúde, com problemas emocionais, com problemas de ordem financeira. Deus, muitos, exatamente agora, precisam de um verdadeiro milagre. Senhor, quantas demandas! Somente o Senhor é capaz de, num abrir e piscar de olhos, contemplar cada pessoa nessa hora com aquilo que, de fato, cada uma delas necessita. E é a Ti que clamamos, ó Deus. Clamamos a Ti, Senhor, pedimos a Ti também pela nossa nação, para que haja um mover do Teu Espírito Santo sobre esse Brasil que tanto amamos. Ó Deus, que haja um real avivamento entre nós, de forma que sejam purificados cada estrutura deste país. Que os dirigentes desta nação sejam tocados por Ti, que haja um agir sobrenatural do Senhor em cada representante do povo. Senhor, que a Tua justiça seja feita, que os ímpios corruptos sejam desmascarados e venham a pagar pelos seus crimes, que os Teus escolhidos, os que se mantêm fiéis a Ti, sejam contemplados pela Tua provisão. Oramos a Ti, em nome de Jesus, com perdão de nossos pecados. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Deus é infinitamente misericordioso, meu irmão e minha irmã. Amém? Você crê nisso? Que seja assim contigo. Ao longo dessa semana nós continuaremos orando em espírito de oração por todos os pedidos que foram deixados aqui, tá? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreva agora. Não sai desse vídeo sem antes compartilhar esse vídeo com seus contatos, com seus grupos de WhatsApp, tá bem? E é claro, como já falei, não esqueça de deixar o seu pedido de oração, tá bem? Faça isso agora, se você ainda não fez. Que Deus continue te abençoando muito e até o próximo vídeo com a graça de Deus.